As pracinhas. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos novamente com o podcast As Pracinhas e desta vez, vamos falar sobre uma praça em Belo Horizonte. Para falar a respeito dessa praça, a Praça Geraldo Torres, eu tenho como convidada uma amiga e colega de trabalho, a Lúcia Carini. Ela é arquiteta, é servidora da Prefeitura de Belo Horizonte e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Eu vou chamar ela para poder se apresentar, para a gente poder começar a nossa conversa. Lúcia, por favor, fale com os nossos ouvintes, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, agradecer meu amigo Mauro. Tá aí com esse tema tão legal de falar das praças, dos espaços públicos. Agradeço muito e para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a minha relação com uma praça que se encontra perto da minha casa. Meu nome é Lúcia, e eu estou muito envolvida com essa temática pelo fato de ser arquiteta, de trabalhar numa prefeitura e de estar observando o tempo inteiro o espaço público como um lugar importante na cidade, para as comunidades, dos bairros principalmente. E é muito legal falar de um espaço como a Praça Geraldo Torres, que é a praça do bairro onde eu moro aqui em Belo Horizonte, que é o bairro Padre Eustáquio, que é uma praça muito importante na minha vida, assim. Antes de escolher arquitetura, como profissão. Enfim, eu também leciono, no curso de arquitetura e estou sempre falando de praça, então acho que praça faz parte do meu tema de vida, assim, de certa forma. Estamos aí, Mauro, para começar esse bate-papo legal. Que bom, Lúcia. Bom, eu acho que para a gente poder começar a conversar, eu acho que vale a pena a gente tentar localizar um pouco o nosso público com relação a onde está essa praça, ela está no Padre Eustáquio, mas as pessoas às vezes não conhecem muito bem Belo Horizonte, e aí é importante falar um pouco sobre o bairro, o que é o Padre Eustáquio, que bairro é esse em Belo Horizonte, onde ele fica, como é que é a relação dele com o centro. Então, Lúcia, fala um pouco para a gente a respeito disso. Bem, o bairro Padre Eustáquio ele está situado na regional noroeste de Belo Horizonte, ele fica no entorno imediato da área central, que é conformada pela Avenida do Contorno, o grande centro, vamos dizer assim, é a área planejada da cidade. É um bairro que, de certa forma, também foi planejado, ele está, ao longo, ele margeia o eixo leste-oeste, que é conformado pela Via Expressa, a Avenida Juscelino Kubitschek. Então, no sentido oeste, ele fica à direita, da Via Expressa, e é um bairro muito interessante e peculiar, porque ele tem um relevo bastante convidativo ao caminhar, vamos dizer assim. Mesmo sendo um relevo que tem um topo, uma encosta suave e o vale, porque a Via Expressa acompanha o vale do Ribeirão Arrudas, é um bairro que o seu traçado acompanhou as curvas de nível, então várias ruas favorecem o caminhar dos pedestres. Em alguns pontos a gente tem algumas ruas mais íngremes, mas o bairro também, como ele está na vertente de contribuição hídrica do Ribeirão Arrudas, por ele ter essa declividade suave e não ser muito verticalizado, ele permite lindas visadas de paisagem para a Serra do Curral, que é o cartão postal de Belo Horizonte, Isso é uma questão que me agrada muito aqui no bairro. Então, enquanto a gente caminha pelo bairro, vamos dizer, desce o bairro Padre Eustáquio em direção ao fundo de vale, a gente tem lindas visadas de paisagens ao longo das vias principais, inclusive a Rua Progresso, que
é onde se encontra a Praça Geraldo Torres, que é o lugar que nós vamos comentar mais à frente. Mas esse bairro também tem outra característica muito interessante, porque o topo é conformado, né, a parte mais alta do bairro é conformado pela Rua Padre Eustáquio, que é uma rua muito antiga, né, que ela faz parte da história da cidade, já teve linha de bonde, e é onde também está situado o Santuário da Paz, da Paróquia Sagrada dos Corações de Jesus, que é a igreja de referência, a igreja católica de referência aqui, né, um templo religioso muito importante para o bairro, porque ele tem muito a ver com a história do Padre Eustáquio, que foi fundador, né, dessa atual igreja, e que o nome é praticamente dedicado a ele, né? A gente chama de Igreja do Padre Eustáquio, mas ela é da Paróquia Sagrados Corações de Jesus, mas é uma igreja de referência porque ela está no topo, ela tem um marco visual, ela está próxima ao eixo da praça, que fica no meio do bairro, e a Rua Padre Eustáquio, né, que é praticamente uma avenida, porque ela sai do centro e quase se encontra com os limites de Contagem, ela vai mudando de nome, mas o nome tradicional é Rua Padre Eustáquio, porque ela é estreita por causa do seu traçado antigo. Ela recebeu até linhas de bonde até a igreja, né, que saía do centro e ia para cá. E esse bairro, com uma quadrícula muito interessante por causa desse potencial do relevo, né, suave, ele é um bairro que tem quadras pequenas, uma quadrícula muito interessante que favorece o encontro das pessoas ao longo desse caminhar pelo bairro, né? Como é um bairro tradicional também, tem muitos moradores aqui, né, com muitas pessoas idosas vivem aqui, caminham pelo bairro, têm vida ativa pelo bairro por causa desses motivos. E também por causa desse relacionamento, né, e essa intimidade que as pessoas têm com a história do Padre Eustáquio, que inclusive agora no final do mês de agosto comemorou o aniversário, né, do bairro, aniversário da paróquia, e teve uma grande festa aqui, né, no bairro. Então, assim, para tudo para essa festa, que foi, acho que, comemorada no dia 30 agora, o último dia 30 de agosto. Então, é um bairro com várias histórias, assim, que se entrelaçam com o início da construção da cidade, né? Os primeiros moradores trabalharam na construção da cidade. Então, nós temos italianos, né? Assim, descendentes de italianos que vieram para cá. Então, é um bairro, de certa forma, com traçado tradicional, com uma vida de comunidade muito integrada por esses motivos, que eu acho que tem muito a ver com o relevo e com o desenho urbano que foi proposto, né? Que ele teve um planejamento para ser essa quadrícula, e isso permite uma vida em comunidade bem interessante. E essa praça, né, como ela está no centro do bairro, ela é um ponto focal, vamos dizer, né, para o encontro das pessoas. Uhum. Eu tô ouvindo você, Lúcia, e é interessante que eu já fui várias vezes no Padre Eustáquio, né, e eu não tinha percebido algumas coisas que você abordou aí na sua fala. E é interessante essa coisa, né? Porque realmente quando a gente chega na Rua Padre Eustáquio, e a gente tem diversos pontos que a gente consegue ver visadas da cidade, a Serra do Curral, né? Que são extraordinárias, né? E acho que tem a ver muito com essa coisa do bairro ter essa conformação, né? E também essa coisa, né? Que você tem muita agitação ali na Rua Padre Eustáquio, porque é esse centro de bairro, né, que é estendido, que é bem extenso, mas logo depois, né, da Rua Padre Eustáquio você tem justamente essa ambiência que você acabou narrando, né, que é essa coisa mais familiar, né, mais comunitária, é bem interessante mesmo. Mas então, Lúcia, você falou um pouco da história, falou um pouco da inserção da praça no bairro. Você tem... Qual a sua relação com a praça, né? Você mora perto, você usa a praça. Fala um pouco mais o porquê de você ter escolhido a Praça Geraldo Torres para poder falar aqui com a gente, né? Bem, assim, além de ser super apaixonada pelo meu bairro, né? Desde quando o bairro me acolheu em 1999. E eu
eu fui criada em outra cidade, né? Eu fui criada em Brumadinho, mas nasci em BH. E depois voltei para Belo Horizonte para estudar, né? E fui ficando, e tô aí. E aqui Uhum. trabalho tentando ajudar um pouco a cidade. E esse bairro me acolheu, de certa forma, assim, de forma bem íntima, porque ele me traz essa lembrança de estar em Brumadinho, que é uma cidade pequena aqui da região metropolitana. Então eu me Aham. sinto muito em casa. Não parece que eu estou numa capital, numa cidade grande. Então, assim, como eu trabalho no centro, né, na prefeitura, e tem esse deslocamento para cá, parece que eu estou vindo para a cidade do interior. A sensação aqui, todo mundo do bairro fala muito isso, né? Que parece que o Padre Eustáquio é uma grande cidade do interior, porque as pessoas aqui se conhecem na rua. Elas, Hum. elas chamam pelos nomes, né? Hoje mesmo, eu indo para o Nossa, trabalho que de coisa legal. ônibus, eu bati um papo Aham. com vizinhos, né? Então, enquanto eu esperava o ônibus cedo. E é muito legal. A praça, eu moro a uma quadra da praça, mas já morei mais perto do fundo de vale, perto do Rio Arrudas, na rua Vereador Geraldo Pereira. E depois de alguns anos, em 2011, eu subi um pouco, né, e vim morar no coração do bairro, que é uma Aham. quadra. E essa vinda minha para cá foi muito interessante, porque praticamente a praça me escolheu, assim, porque eu iria mudar do bairro e por uma questão, um fato que aconteceu na minha vida, transformou minha vida por completo, e eu decidi me manter aqui no bairro e mudar de moradia. Foi difícil conseguir, mas aí um dia eu almoçando num dos restaurantes que tem na praça, eu vi uma espera de pilar subindo e era um apartamento que eles estavam construindo e eu não conhecia. Fui visitá-lo Ah, em obra quando eu olhei e de lá eu vi a praça e vi a serra e vi o fundo de vale. E eu falei, gente, eu tenho que conseguir mudar aqui para perto desse lugar, eu tenho que ficar aqui. E aí começou minha outra história no Padre Eustáquio. Aí eu estou aqui nesse lugar até hoje. E essa praça, ela faz parte da minha vida do dia a dia, assim. Eu resolvo tudo aqui, perto da praça ou na rua Padre Eustáquio, né, que tem uma centralidade muito importante para nós aqui da Noroeste. Eu resolvo minha aham. vida toda, assim, aqui sem ter que ir ao centro. Isso é muito legal. E a praça é onde que eu tenho vida social de bairro mesmo, tenho amigos que trabalham, eu encontro as pessoas para sair à noite, eu frequento a praça para descansar, eu frequento a praça para tomar café, frequento a Ah, praça tá. para tomar cerveja com os amigos, meio que levar a Uhum. cadeira para a praça. A praça tem um mobiliário, mas aqui tem uma coisa muito interessante que até é importante ressaltar, que a praça não é uma praça, ela era uma rotatória. Ela é uma rotatória de bairro, né? Porque ela está Aham. numa confluência de duas ruas importantes. Como é uma malha, uma quadrícula, né? Ela virou esse ponto focal, mas ela é uma Uhum. rotatória de distribuição de tráfego, né? E ao Uhum. longo dos anos, eu lembro quando eu vim morar aqui, essa praça ela tinha uma fonte no meio e Olha. as árvores ainda eram menores e só existiam casas. Não existiam barzinhos, existia uma padaria que existe até hoje, que continua, e uma pizzaria que é tradicional no bairro, que é a Nino, que a gente inclusive chama a praça de Praça da Nino. Ela é mais conhecida como Praça da Nino, porque a história dessa praça se confunde com a história da pizzaria também. E aí, Aham. ao longo dos anos, as casas foram sendo substituídas por imóveis comerciais, mas muito locais. Eu fico muito feliz que a praça não tenha sido verticalizada e ela é Uhum. horizontal. E aí as edificações são horizontais no entorno, isso cria uma ambiência muito interessante, que não é sufocante, né? Mesmo ela sendo Uhum. uma rotatória. Mas as árvores cresceram, tem copos, são 4 árvores lindas que têm copas maravilhosas, que abrigam várias espécies de pássaros, inclusive, que me acordam de manhã. Mas é um Olha. acordar muito feliz e gentil, assim.
Mas o que eu acho interessante é que essa praça, ao longo dos anos, ela foi se transformando tanto como um lugar de convívio social, Uhum. e um certo ano, já faz, assim, vamos dizer aí, uns 15 anos, o pessoal, os comerciantes do entorno resolveram adotar a praça num programa que a prefeitura tem de adoção de espaço público. E Ah, aí, isso mobilizou o pessoal do entorno, os comerciantes, a cuidarem da praça. Então, a praça ela é muito cuidada pelos próprios usuários também. E legal. as pessoas tomam conta dela, tem um carinho grande, e aí ela é constantemente pintada, ela teve um desenho para incorporar algum mobiliário fixo, né? E uma pequena academia de ginástica. E ela é uma praça que hoje ela abriga diversos tipos de eventos sociais do bairro, né? Assim, Uhum. desde tomar café com os amigos, o pessoal encontra para jogar dominó, encontra para tocar violão, para fazer ensaio de música, serenata. E eu vejo tudo da janela, é muito legal que a gente vai participando, mesmo que de longe. Hoje, por exemplo, está tendo roda de samba nesse exato momento. Então, assim, é tudo na borda da praça, mas a praça ela vira um grande espaço também de acompanhar o samba, né? Aham. A praça também abriga ensaios de carnaval durante o ano Olha, que inteiro. legal. Essa praça também ela cedia, né, assim, o aniversário do bairro é comemorado na praça. Olha. O nosso bairro tem aniversário, tem confraria de moradores, tem time de futebol, três ou quatro blocos de carnaval criados aqui, inclusive o bloco do Padreco, que ele desfila pela praça, né? Sai da igreja, passa pela praça e a praça é a grande concentração do bloco. Essa praça é extremamente ativa, né? Assim, muito ativa. Aham. Durante todo o dia tem gente na praça. E assim, tem os horários também, os públicos diversos. De manhã as crianças e as pessoas mais idosas se encontram para conversar. E os bares que foram se conformando em volta dessa praça também são muito interessantes, que eles atendem muito o público do próprio bairro. Então, se a gente vai Uhum. lá durante a semana, você encontra as mesmas pessoas e por isso que você faz essa amizade. Então, ele é um bairro onde as pessoas também são muito amigas, é um bairro muito acolhedor, e isso é muito interessante, que se mistura com a própria história do bairro e do Beato Padre Eustáquio, né? Porque ele pregava essa unidade da vizinhança, então as pessoas se mantêm muito relacionadas a essa questão cultural da história, que se mistura com a história do bairro e da própria paróquia que está aqui sediada no bairro, né? É muito interessante isso. E qualquer comércio que você entrar aqui no bairro tem uma foto do Beato Padre Eustáquio. É uma Oh, coisa que legal. muito tradicional, assim. E todo mundo que se cumprimenta, saúde e paz, que é o lema dele, né? Que ele foi muito conhecido por cuidar das pessoas e dos doentes. E, enfim, essa praça, né, além desse tanto de coisa que acontece, que antes não acontecia muita coisa, mas ao longo dos anos os Uhum. próprios moradores foram se unindo e promovendo, assim. Quando eu me casei, eu decidi receber os cumprimentos do meu casamento na praça. Me casei na igreja de Padre Eustáquio, o Mauro estava presente, né? O Mauro participou do É, evento. foi bem bom. E por que eu escolhi a praça? Porque uma vez eu sentado nela, no banco, né, olhando assim para as árvores, eu falei, gente, a minha história está aqui. Isso faz parte da minha vida. E eu sempre gostei de praça, desde criança. Em Brumadinho, tinha uma praça muito Uhum. linda no centro da cidade. Meu pai sempre me levava para brincar. Hoje ela não está bonita mais. E Brumadinho não tem Que muitas pena. praças. E eu sempre fui carente de Hum. praça e de parque. Eu sou carente de parque hoje. Assim, praça, Uhum. essa que tem aqui perto de casa, me atende, mas eu queria mais praças. Né? A gente tem Uhum. outras praças aqui no bairro, né? A gente não pode esquecer da Praça Tejo, que é linda, perto do aeroporto Carlos Prates, que também é uma praça muito acolhedora, É. muito interessante. Também participo de eventos que acontecem lá que são muito legais. Temos outra pequenininha aqui, mas
eu acho que a gente precisava de mais praça, né? Eu acho que o espaço ainda é pequeno para tanta coisa que pode acontecer. Mas, assim, no contexto do Padre Eustáquio, é uma praça extremamente viva e muito importante para as pessoas. Então, assim, nesse exato momento, o meu marido, por exemplo, falou: eu vou encontrar os meus amigos na praça. Ele está lá com os amigos dele. Então, a praça é o Que coisa, point, hein? né? Assim, eu também marco encontro com as minhas amigas lá. É um lugar de descanso, e é da vida cotidiana de bairro, né? Eu não preciso ir Uhum. para o centro da cidade ou me deslocar, fazer grandes deslocamentos para eu ter essa vida com diversão, com encontro, né? E o mais legal é que no entorno dela hoje a gente tem um monte de barzinho, as mesas dos bares se misturam com as mesas da própria praça, então tá todo mundo junto. E tem uma coisa legal também que tem um horário que as pessoas, né, a comunidade já sabe o horário que é de desligar o som, de não fazer muito barulho, Ah, que bom, que coisa boa. mesmo sem aquela vigilância, né, que a própria prefeitura tem. Aham. Eu acho que teve um acordo de cavalheiros, né? Todo mundo respeita o horário de silêncio, porque por causa desse design ambiental do relevo e do próprio desenho do Aham. bairro, se alguém atende o telefone lá, eu escuto a conversa aqui. Então é um anfiteatro, sabe? E É, aí, é até uma questão também da vizinhança se respeitar, né? Tipo assim, exatamente. né? De saber que é importante ter vamos dizer assim, esse conforto, né? De poder usar o espaço e saber até quando você pode usar, né? Isso é interessante. É muito interessante, assim. O pessoal aqui do bairro o bairro é muito musical, muito interessante. Todos os Ah, eventos estão relacionados com a música, sabe? E, por exemplo, nesse atual momento tem uma música de fundo, mas não está me incomodando. Então, é uma música que a gente aprendeu a conviver e quando está tudo em silêncio, a gente até sente falta. É muito interessante. ô Lúcia, deixa eu te tentar é, resgatar umas coisas que você falou, né? Quando você falou que a praça era uma rotatória, né? É uma coisa muito comum em Belo Horizonte, né? A gente ter praças como rotatórias, né? E, por exemplo, no caso dessa praça, Praça Geraldo Torres, né? Uhum, Como ela tem essa conformação de rotatória, mas as vias são muito locais, né? Você tem um bairro muito residencial, você acaba tendo um ambiente que não é muito impactado pelo sistema viário, né? Eu acho que uhum. tem um negócio bacana nisso, né? E aí, né, quando a gente olha o Padre Eustáquio, isso é uma coisa que a gente já identificou em algumas análises que a gente fez do bairro, né, por conta do trabalho que a gente faz na secretaria. É um bairro que tem poucas praças, né? Você citou Sim. algumas, né? Mas é um bairro muito grande que tem poucas praças de referência. São praças que as pessoas é, dão bastante importância, né? Mas o bairro ele poderia ter mais. E aí, observando isso, eu queria te perguntar uma coisa, né? Observando essa praça, observando a condição do bairro Padre Eustáquio, né, com relação aos espaços públicos, como é que você avalia, né, a política de espaços públicos em Belo Horizonte, né? Na sua atividade profissional, você aborda alguma coisa a respeito disso, né? Eu queria poder ouvir um pouco mais o que você pensa a respeito disso. Bem, Mauro, para mim, né, eu não consigo pensar espaço público sem pensar na natureza. Desde a infância, né, por gostar de praça, muito por incentivo dos meus pais, por ter sido criado numa cidade do interior, perto de rio, eu sempre vi o rio como um espaço público com árvore perto. E como Brumadinho também é carente de espaços públicos, como eu acho que BH tem um potencial para ter muito mais, lá brincar na grama perto do rio era o meu lazer. Brincar na praça da rodoviária, que era a única praça que tinha árvore com sombra, era o meu lazer. Então me contentei com poucos espaços, né? E o que eu mais achava interessante era o perto do rio. E quando você fala dessa questão do espaço público em BH, nós
A gente sempre escuta, Belo Horizonte não tem como ter bicicleta, Belo Horizonte não tem como ter parque linear. A gente tem tantos espaços potenciais, igual margeando o próprio bairro Padre Eustáquio, a gente tem o leito do Arrudas, que está canalizado, mas ao longo aqui do bairro ele está em canal aberto. É um elemento muito importante da natureza que está ali, que é o Ribeirão Arrudas, né? E esse bairro, Padre Eustáquio, né, que eu acho que isso se espalha ao longo da cidade, esse mesmo contexto, o bairro ele é segmentado por 2 trechos de cursos d'água, o Arrudas e o Córrego do Pastinho, que está ao longo da avenida, está canalizado ao longo da Avenida Pedro II. Então, esse bairro ele é delimitado por 2 eixos de rio, que não foram aproveitados como espaços de caminhamento arborizado. Então, assim, mesmo não sendo praça, seriam 2 espaços extremamente potenciais para esse caminhar, né? E aí, falando de espaço público, e com esse caos que a gente vive aqui em BH com mobilidade, que não está bacana, pensando no espaço público como lugar de lazer, mas também lugar de descanso ao longo dos seus percursos. Se a gente quer promover mobilidade ativa, os novos espaços públicos eles têm que promover esse ponto de parada ao longo dos circuitos de caminhada ou de percurso de bicicleta, que é o que a gente está querendo promover na cidade, né? E que tem potencial. Dá para ter bicicleta sim, dá para caminhar melhor sim. Por exemplo, eu poderia ir para a prefeitura de bicicleta se eu tivesse uma ciclovia arborizada na Via Expressa. Poderia ter um lindo parque Arrudas ao longo do eixo do Rio, né? Eu não precisaria nem pedalar muito, porque o próprio percurso das águas e do relevo já levaria minha bicicleta. A mesma coisa para o córrego do Pastinho ao longo da Avenida Pedro II. Então, são 2 eixos extremamente caminháveis que poderiam ter pequenos pontos de paradas como praças para descanso das pessoas, né? Então, assim, são espaços residuais que estão na periferia do bairro que poderiam aglutinar milhares de pequenos pontos de praça, que eu gosto de chamar de luzinhas urbanas, assim. Praça, para mim, é como se fosse uma luzinha, né? Essa praça aqui, por exemplo, ela é tão viva por quê? Mesmo sendo uma rotatória, porque ela cruza caminhamentos estruturantes de pedestres do bairro, né? Por que eu não tenho essa vida tão ativa na Praça Tejo, que está mais no topo do bairro, mais na área mais na periferia do bairro, assim, limite com o aeroporto, uma área que é fim de percurso e tem mais moradia. Então as pessoas têm mais dificuldade de chegar até essa praça, né? Não quer dizer que ela seja uma praça que não aconteça coisas legais. Pelo contrário, ela é uma praça mirante maravilhosa, tem uma vista linda da cidade de lá. Mas ela não tem essa movimentação que tem aqui, porque aqui é encontro de fluxos. Então, assim, uma praça, eu acho que essa rotatória praça foi feliz, ela é feliz, porque ela encontra fluxos de pessoas. E, assim, quando a gente fala dessa questão do tráfego, eu temo muito com essa possibilidade de verticalização de bairros com desenhos urbanos tradicionais que não comportam tantos adensamentos. E, como é o caso do Padre Eustáquio, isso já está acontecendo, a substituição de residências por edifícios, mesmo que pequenos, já está promovendo um tráfego muito pesado dentro do bairro, porque ele virou corta-caminho dos eixos Via Expressa e Pedro II, por ser uma quadrícula. Então, se você passar aqui na praça 7 horas da tarde, né, 7 horas da noite, está um caos, porque você não consegue chegar na praça, porque ela é uma rotatória. Os pedestres têm dificuldade de acessar. Então, essa rotatória que é viva, ela tem os seus momentos de caos também, já, né? Enfim, eu acho que praça, espaço público em Belo Horizonte tem que ter um potencial de resgatar a natureza. Tem que fazer parte do circuito da natureza. E quando eu falo natureza, é circuito das águas e das áreas verdes conectadas, né? Então, a gente tem o zoneamento do plano diretor que fala disso já para nós, né? As conexões de fundo de vale, as conexões verdes, mas eu acho que a gente tem um potencial muito grande ainda para falar dos caminhos, né? Dos eixos caminháveis e dos pontos de encontro.
são pontos focais estratégicos, né? Assim, uma praça não pode ser em qualquer lugar. Ela tem que ser legível no desenho, ela tem que fazer parte, compor a paisagem, ela tem que promover segurança, ela tem que promover conforto, e eu falo mais, eu acho que ela tem que promover emoção. E a emoção, ela vem dessa participação social ativa, sabe? Se ela promove emoção na vida das pessoas, prazer, deleite, ela faz história, né? Eu acredito muito nisso, como a Praça Geraldo Torres faz parte da minha história. Então, eu acho que quando a gente vive, de fato, nos espaços, tem uma relação íntima com os espaços públicos, a gente também aprende a cuidar, né? A valorizar, a cuidar, a respeitar, mas não é qualquer lugar que promove isso, porque o espaço também contribui para essa promoção da felicidade, né? E felicidade da saúde, né? É saúde. E tem essa coisa do vínculo também, né? Quando você falou dessa questão dos bares, da comunidade, né? Pelo menos eu percebi que a Praça Geraldo Torres, né? Ela tem esse vínculo com a comunidade, né? E aí surgem as atitudes que nem você descreveu, né? Do cuidado, né? Da permanência das pessoas, né? E da atenção que as pessoas têm para que esse espaço permaneça um espaço confortável para todo mundo, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, na situação que está o tráfego de passagem, eu temo pelas crianças que estão lá de manhã, pelas pessoas idosas que estão sempre na praça, sempre em convívio com a praça, por causa do acesso, da travessia dos quarteirões lindeiros para o espaço da praça, em determinado horário está ficando complexo. E isso acho que vale para a cidade inteira, né? Nós temos muitas praças rotatórias aqui, né? Em BH. E a praça está ser de fácil acesso e o desenho urbano favorecer o pedestre para estar nesses lugares é fundamental, né? Também concordo com você, Lúcia. Acho que é isso mesmo. E a gente precisa desses espaços na nossa vida, né? Assim, eu acho que durante a pandemia, eu lembro muito da pandemia que eu estava aqui, eu olhava para a praça vazia, tudo em silêncio, e nesse momento estava todo mundo triste, angustiado, querendo encontrar em qualquer esquina para conversar, sentar no chão, né? A gente percebeu durante a pandemia o quanto que espaço público faz falta na nossa vida, né? E de lá para cá a gente não fez muito para melhorar isso. Eu me preocupo muito com essa situação, sabe? A gente passou por um momento de crise, a gente agora está numa outra crise climática mundial e a gente está demorando para ter atitude, sabe? Para pensar que a natureza ela é o elemento principal para melhorar muita coisa na nossa vida, na cidade. Valorizar os elementos da natureza, né? Eu, por exemplo, se eu escuto uma motosserra aqui, eu já briguei por causa de árvore da praça. Eu já saí daqui e fui lá brigar. Por que você está cortando aí? Quero saber. Já briguei por causa de árvore aqui 2 vezes. E aí, Lúcia, muito bom. já fiz isso, deu BO. Não foi. Mas a gente é meio que isso. Ó, como assim você está cortando a árvore que é minha? Eu cheguei lá falando desse jeito, porque eu sei que a árvore é minha. Eu acho que Sim, não. e é isso, Tá a certo. gente saber que o que está na rua é de todo mundo, né? E que todo mundo tem que cuidar, tem que zelar, tem que ajudar, tem que fazer parte, né? Às vezes eu acho que também muita gente sente que o poder público tem que fazer tudo. Mas quando as pessoas se envolvem com os espaços, elas passam a ter essa noção, nossa, isso aí é meu, né? Então eu também tenho que fazer parte e cuidar, né? E aí tem uma outra questão também, quando a gente está pensando em projetos, a gente tem que ouvir as pessoas nos lugares, para elas falar do que elas querem, do que elas gostam de fazer. Eu acho que isso, né, a gente que trabalha em prefeitura, é tão importante ouvir as pessoas que moram nos lugares para saber o que elas realmente querem, como é que elas querem aqueles projetos que elas vão receber, né? Que aquele espaço vai fazer parte da vizinhança imediata, né? Do lugar delas de encontro. Esse papel da escuta comunitária para o conceito de um projeto é muito relevante, é muito importante.
concordo com você. Eu acho que tem que ter escuta mesmo, né? Porque tem muitos espaços que às vezes são concebidos sem a comunidade, né? E isso é o primeiro passo para as coisas talvez não darem certo, né? Porque é que nem você falou, né? Esse pessoal, o pessoal do bairro é muito envolvido, né? Eles vão ter diversas contribuições, né? E eles participando, né? Vão fazer com que o espaço se consolide ainda mais, né? Isso é bem É, importante. e essa questão, né, que é patrimônio, né, assim, é um Uhum, patrimônio coletivo, a praça é de todo mundo, é um patrimônio coletivo e vai se tornando cada vez um patrimônio quando as pessoas, patrimônio cultural, quando todo mundo de um lugar entende que aquilo lá é deles, né? Mas uhum, até lá, até consolidar como patrimônio da própria comunidade, isso é tão importante, é tão relevante, porque uhum. está diretamente relacionado também ao envolvimento das pessoas nas políticas públicas, né, que envolvem também o cuidado, o zelo, a atenção, né, e que é muito mais do que estar limpo, estar bonito, mas também de ser referenciado como lugar simbólico, né? Ai, 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 se alguém faz alguma coisa com a minha praça, eu vou lá e compro briga. É um pouco isso, Ô, assim, a Lúcio. gente tomar conta como se fosse a sala da Aham. nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa. Tá sendo uma delícia eu te ouvir, né? Acho que essa sua fala é uma fala bem importante, né? A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente tem que a gente acha que é importante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem algum outro espaço, né? Espaço público e que você gostaria de destacar, que você acha que é legal, que tem a ver com essa nossa conversa? Olha, eu estou vendo hoje, né? Estou acompanhando de perto aqui em BH Aham, uma reviravolta assim, na grande praça, que também é uma rotatória, né? Uma grande rotatória, que é a Praça Raul Soares. Como ela está ah, se sim. reinventando também por causa Uhum, dos novos pontos de encontro, dos novos usos, que aham, vem atraindo um público jovem, sempre foi um ponto de encontro, né, das pessoas. Meus aham. pais saíam de Brumadinho para passear na Praça Rô Soares, Ah, que quando eles doido. se casaram. Então, assim, aí a praça virou uma grande rotatória viária que agora está retomando uma vida social mais ativa. Eu já fui em vários eventos lá, frequento os barzinhos da praça, passo lá todo dia para ir para o trabalho e eu vejo isso acontecendo aos poucos, é muito legal. É uma praça, vamos pensar, a Praça Raul Soares é o encontro da Amazonas, né? É É, simplesmente no meio da avenida mais, assim, de tráfego mais estruturante, assim, que liga Belo Horizonte com 381 que vai para São Paulo, vamos dizer, né? é, Uma é, avenida interessante, assim, né? Como eixo estruturante da cidade. E essa praça está ali. E ela agora tá retomando uma vida social muito ativa, que eu tô uhum, achando isso muito legal, sabe? Eu vejo isso acontecendo em várias outras praças da cidade, uhum, em outros espaços públicos, e eu acho que o peso dos eventos culturais da cidade tem dado um boom nesse reencontro com os espaços públicos, sabe? Eu vejo Belo Horizonte uma cidade muito musical, uhum. muito ligada, né, às tradições culturais, às festas típicas, e essa retomada do carnaval na rua e feito pelas comunidades, acho que isso tem uma referência muito importante para o resgate dos espaços públicos. Eu acho que isso vale de destaque, sabe? E eu acho que tem que ser referenciado mesmo, porque a vida cultural é na rua, o lugar mais importante da cidade é a rua. E Aham, rua também faz parte, né, do encontro da praça. Então, a rua que leva aham, à praça. Então, assim, eu vejo o carnaval como essa potência de fazer quem nunca foi nas periferias da cidade conhecerem outros lugares, nos blocos, e aham, vice-versa. Esse encontro, né, da diversidade social nos espaços públicos também diversos, eu acho que é fundamental para fazer esse reconhecimento desses lugares, sabe? Eu acho isso uhum. um destaque assim fantástico desses últimos anos.
Antes da pandemia, eu acho que depois da pandemia deu um boom maior, assim, porque a gente sentiu falta de tomar cerveja na calçada, né? Também. Vamos esquecer disso, né? Mesa e cadeira na calçada, para mineiro, é muito importante. É, eu estava lembrando da conversa que eu tive com o Tarcísio, né? E você falou do carnaval. Eu acho que essa coisa de ligar a cultura com o espaço público, né? Veio muito depois dessa coisa do carnaval, quando o carnaval de Belo Horizonte começou a se tornar mais intenso, maior, né? Uhum. Então, tem o carnaval que é essa movimentação muito grande que acontece no início do ano, né? Mas durante ao longo do ano, né, e como você falou, a gente vem percebendo que a cidade vem usando mais os espaços públicos para promover a questão cultural, né? E aí tem essa coisa, né, do bar, né, do encontro. E acho que Belo Horizonte nessa coisa, né, vai reforçando, né, esse vínculo que é importante, né, da gente estar usando mais os espaços públicos, né, e meio que esses espaços públicos serem um suporte para esses eventos culturais, né? É, Exatamente. E assim, nessa lógica, eu vejo as calçadas com um potencial tão lindo também, porque eu acho que a aham, calçada é a passarela que liga a praça. Então, assim, as calçadas, elas têm um potencial incrível, assim. Eu imagino o Padre Eustáquio todo verde, né, com mais árvore, aham, com calçadas mais largas, com moderação de tráfego, para o povo andar confortável, mais confortável ainda, com um parque Arrudas. Eu sonho alto, meu sonho é alto, entendeu? Então, eu queria muito ver mais presença do elemento água nos espaços públicos, sabe? Eu sinto falta de água, de ver a água correr. Aí eu lembro dos rios, né? Eu trabalho muito com aham. curso d'água e eu sinto falta de ver o rio, né? Graças a Deus o Ribeirão Arrudas não está tamponado aqui perto do bairro, eu consigo vê-lo ainda mesmo que encaixotado, mas não é bom, isso não é bom. Eu não estou feliz com isso, É, né? Então, assim, poder ter um espaço de lazer perto do rio, por que não? Eu acho que é um sonho é, super possível de ser realizado. E sabe o que é mais legal aqui no bar que eu não comentei, que eu estou lembrando aqui agora, que é assim, uhum, quando eu estava em Brumadinho, né, cidade pequena, eu perto do Paropeba, eu sempre perto de Rio, né, minha sina, perto do Paropeba eu escuto o apito do trem. A linha férrea ah, paralela legal. ao Ao Paropeba, no Rio. centro da Uhum, cidade, né, onde eu moro lá também. E aí, aqui, quando eu vim para o bairro, acho que isso que me fez esse link de estar parecendo que eu estou em casa, né, que eu estou em Brumadinho e em aham, BH, eu sou monitorada assim pelo horário do trem aqui também, porque eu escuto o trem apitar, eu escuto ele passar. E é o trem e o sino da igreja, como Brumadinho. aham, Então, assim, isso é muito. Eu tô dentro de BH, né? Eu acho que isso é fantástico, você ter esse vínculo afetivo, né, com as suas memórias de uhum, infância. E aí eu queria, nessa onda, tá vendo o Rio Arrudas, né? Como eu vejo o Paropeba mesmo doente, uhum. mesmo passando por uma fase complexa, mas eu queria ver o Rio melhor. Ter mais árvore, ter mais verde. Eu acho que se a gente tiver mais árvore na calçada, mais árvore na praça, mais praças, a cidade fica muito mais bonita, né? E a gente tem esse potencial. É uma coisa que não é difícil de se fazer, né? Não. E eu acho que a gente tem que ser mais radical, Lúcia, com essa questão da água na cidade, sabe? A gente vive essa coisa do rio, essa coisa da água, né? De modo que a gente consiga até ter espaços que a gente, por exemplo, a gente tem momentos muito secos em Belo Horizonte, muito quentes em determinadas épocas do ano. E o fator água, né, e o fator das árvores também, né, vão mitigando isso, vão melhorando a qualidade do ar, vão melhorando a qualidade da nossa relação com os espaços públicos, né? Sim. Então acho que nisso a gente tem que ser bem radical, né? A gente tem que ter mais verde, tem que ter mais água também. E não pode demorar, não, porque a gente também tem direito a dessa árvore grande, né? A gente está aí. Quando eu É, fico contando a minha idade, será quanto tempo que eu vou ter para ver uma árvore grande? Eu sempre combino o meu tempo com o tempo de uma árvore.
Aham, enfim, eu espero que a gente tenha essa retomada verde mais potente aqui, sabe? E esse espaço da água, a aham, gente vê muito nítido essa necessidade quando a gente está num bloco de carnaval nas praças e nas ruas, né? Assim, como faz calor, uhum. como precisa de mangueira, e a gente precisa É, de mais fontes, como mobiliários também nas praças, a água também, né, aparecendo de forma diferente nas praças, né, mesmo distante dos córregos, o elemento água aparecer no mobiliário de uma outra forma, né, de e uma... de maneira que você também possa usar água mais ativamente, né, não ser só Sim, um elemento paisagístico, você poder se exatamente, molhar, você poder se exatamente. refrescar, né. Eu não quero só a mangueirada lá, né, do bombeiro, do vizinho que joga nos É, blocos, né, assim, eu acho que a gente tem que ter esses espaços de deleite, né, durante a semana, é, porque escutar o barulho da água é muito bom também, né, é, e mesmo que não concordo. seja um rio, um córrego corrente, só de ouvir uma fonte, isso já dá um relaxamento. Eu sinto falta É, disso em BH, são poucas praças que tem água, né, esse elemento água presente aqui para nós. Eu é, acho que realmente, são bem poucas. é um tema Acho que são interessante. 2, né, São só 2 duas. ou 3, né, praça que eu lembro é a Praça da Liberdade, Raul, Praça da Savassi e a Praça da e a Estação. Raul Soares, que tem uma fonte também. Ah, é, a Raul Soares também, tá É. certo, tá certo. E o mais louco de tudo é que a gente liga a fonte só nessa época, com umidade baixa, né? Acho que a fonte tem que É, aparecer mais, e a gente precisa de valorizar as árvores também, porque as uhum, árvores com o elemento do verde com a água, ele cria um lugar assim que eu acho que cria uma ambiência mágica para as pessoas, sabe? E quando eu falo uhum, disso, eu estou falando de promoção da saúde mesmo. E aí, quando eu me lembro que eu queria ser médica um dia, eu falo, gente, que bom que eu uhum. posso tentar falar disso para prevenir doenças. Então, eu não quero mexer com receita de remédio, eu quero estar na prevenção. E eu acho que prevenção de saúde na cidade hoje é focar na natureza e os espaços públicos tem esse É, potencial, sabe? Assim, a uhum, natureza tem que voltar para esses lugares, porque as nossas cidades, Belo Horizonte está muito cinza, né? A gente uhum. precisa destacar a trama verde e azul. É. Ô Lúcia, deixa eu te falar, eu tô adorando a nossa conversa, só que a gente vai ter que terminar, né? É uma pena. Sempre, Dá pra... sempre tem um fim, mas tipo assim, uma coisa que eu tenho, que a gente tem de privilégio é que a gente trabalha junto e a gente sempre tá trocando ideia, né, Lúcia, com Exato. relação a isso. É muito bom. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, e se despedisse do pessoal. Eu adorei a nossa conversa, sabe? Acho que as coisas que você destacou dão coisas para a gente refletir e também para a gente se posicionar, né? Eu acho que tem muita coisa bacana que você falou e que a Praça Geraldo Torres também traz para gente poder pensar, né? É isso mesmo, Mauro. Assim, primeiramente, né, agradecer pelo convite, né? Quando você me chamou, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu vou contar a história do bairro, começar lá da história de BH. Eu fiquei, passou mil coisas na minha Aham, cabeça, mas assim, como fluiu, e eu deixei fluir o que realmente faz parte, assim, dessa essência da conversa, que era falar por que a praça é. A gente combinou, falou que a praça é muito importante para você, porque todo mundo sabe, né? Assim, é. eu combino a cerveja no bar, vamos lá encontrar na minha praça. Eu falo assim com o povo. Assim, a praça, ela acho que ela vira uma bandeira para mim, assim, de luta por uma cidade melhor, de luta por Uhum, conceitos de vida, virou símbolo, né, da minha história, do que eu desejo para todo mundo. Assim, eu não quero que essa praça seja só do bairro Padre Eustáquio, né? Eu acho que todos os bairros deveriam ter praças como a Geraldo Torres, que tem essa uhum, intimidade com a minha história de vida. E agradecer mesmo por estar aqui falando um pouco, né, da minha história, que combina com a história da praça, que converge, que está tudo misturado.
Acho que foi uma conversa mais de vida social do que de projeto, né, de aula. Adorei falar porque a gente falou de vida cotidiana, né, do nosso estar na cidade, né, e a praça é minha sala. É isso. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, Luciano, eu fico muito feliz. Eu espero que vocês que estão ouvindo esse nosso episódio tenham gostado da nossa conversa. Eu fiquei muito feliz, tá certo? Então, pessoal, eu vou me despedindo aqui, né? E espero que vocês fiquem bem. E parabéns pelo programa, pelo podcast, por trazer essa conversa para todo mundo, viu, Mauro? Muito, muito legal. Editado por Mauro César e revisão de áudio por Marcos Oliveira.